Agora, não sei se a gente está com o Facebook novamente, então queria só dizer para o pessoal que não acompanhou via Facebook que o mundo real é mais bacana do que o mundo virtual, não é isso? Só para contar que a gente trabalhou em 5 salas. A sala que eu participei, que estava o Raimundo, foi muito bacana a conversa, porque a gente tinha representantes do Mato Grosso, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Pará, de São Paulo. Então a conversa só pode ser rica quando a gente tem isso. Eu vou pedir rapidamente, é o seguinte, eu recebi aqui, já muito eficiente toda a equipe aqui da escola, os relatórios de todas as salas, que eu acho que, que os trabalhos foram muito bacanas. Mas eu acho que eu sugeriria que a gente fala, até por conta do horário, e eu sei que os nossos convidados têm seus compromissos, a gente já passou do horário combinado, eu pediria só que cada ou relator ou coordenador falasse um minutinho, porque assim, a gente vai ter oportunidade de trabalhar isso aqui amanhã à tarde para sair o documento final desse encontro, né? Então, que cada ou o relator ou o coordenador de cada sala fale um minutinho sobre alguns pontos do que foi conversado lá. E, na sequência, os nossos queridos convidados, que desde já a gente agradece novamente, porque está sendo muito rico tudo isso aqui, falassem. Então, na sala 1, o coordenador ou o... Vamos lá, Rodrigo, meu caro. Quer falar você, Hilário? Então, tentar ser telegráfico, Xixo. Eu estava na sala 1, quem dos colaboradores, o Kennedy, estava lá conosco, tentando ser telegráfico. Falou-se muito do papel das escolas de conta voltado para o controle social, e muitas experiências foram relatadas aqui. A Escola de Pernambuco, o TCM aqui de São Paulo também demonstrou suas experiências. A conversa com os conselhos de bairros que foi tratado aqui pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo. O conselheiro de Pernambuco usou uma expressão que foi replicada: não adianta a gente fazer autópsia nas contas, então a gente não tem que ficar analisando o defunto, nós precisamos trabalhar de maneira preventiva para que os nossos resultados sejam efetivos. Trabalhou-se também a questão da comunicação, de que precisa comunicar melhor. E aí o próprio Kennedy trouxe a informação de que, por conta da crise que a imprensa passa, pelo modelo de negócio, nós precisamos mastigar a informação para os profissionais de imprensa, porque senão a informação vai com aí eu vou usar minhas palavras, uma certa simplificação de algo que é muito complexo, que é aquilo que a gente faz, que é aquilo que é o nosso negócio no sistema Tribunais de Contas. Então, outros debates foram estabelecidos acerca do nosso papel, mas de maneira muito sintética do que se colocou acerca do papel da mídia, daquilo que nós devemos fazer é ser mais efetivos, trabalhando mais na prevenção e trabalhando menos a autópsia das contas, que foi o termo que o conselheiro de Pernambuco tratou, Marilson, tratou, e a gente aqui quer reproduzir. Eu não sei se fui telegráfico demais, mas eu acho que a síntese da síntese é essa. Muito obrigado. Amanhã a gente aprofunda um pouco mais. A sala 2, ou coordenador da sala 2, ou Ismar? Na sala 2 participaram a Adriana Alvarenga e o Thomas Barbosa, e coincidentemente as temáticas discutidas foram exatamente essas: o papel da escola de contas, ou seja, como a escola de contas pode contribuir para esse processo de formação cidadã, e não só de formação cidadã, mas como formação cidadã controladora, certo? O diálogo entre tribunais de contas e sociedade, ou seja, estimular mais que esse diálogo possa ocorrer, certo? E o papel do Tribunal de Contas como um todo, especificamente na função de prevenção à ocorrência do dano, mas também na instrumentalização das ações repressoras, sobretudo nessa tônica aí de combate
à corrupção. Então, assim, buscou-se discutir bem a definição desses papéis, de modo que o Tribunal de Contas ele não venha a se confundir com o gestor da coisa pública, porque o tribunal, embora ele seja um indutor de efetividade de políticas públicas, mas ele não executa essas políticas, e esse canal de diálogo entre cidadão e Tribunal de Contas, certamente ele vai contribuir até para que o tribunal venha a ser, daqui para frente, melhor compreendido. Então, os temas, foi assim, objeto de discussão na sala coincide exatamente com o que foi discutido na sala 1. Muito obrigado, Ismar. A sala 3. Quem que foi a sala 3? Com o Caio, quem que fala? Júlio. Vamos lá, cara. Boa tarde a todos. Na sala 3 também foi nesse sentido a discussão. O Caio capitaneou esse debate e nós também chegamos às conclusões e às propostas da necessidade de aproximação com a sociedade civil organizada, com os conselhos, e demonstrando que as desigualdades que a gente tem no Brasil se refletem muitas vezes nos pequenos municípios, que são atingidos pelas grandes legislações federais e nacionais, e as escolas têm um papel preponderante de utilizar ferramentas aí que a sociedade civil já desenvolveu, já que a gente também tem restrições orçamentárias, e podemos, assim, desenvolver atividades educacionais para que a própria sociedade possa ler e entender documentos muito importantes como as peças orçamentárias, e daí retroalimentar todo um diálogo interinstitucional com os próprios tribunais de contas. Obrigado, Xixo. Obrigado, Júlio. Sala 4, um relator, coordenador. Coordenador, então, por favor. Coordenadora. Coordenadora. Como é o seu nome? Desculpe. Maria Luísa. Maria Luísa, por favor. Obrigada. Bom, na sala 4 nós estávamos com o Leandro. Obviamente que a gente levantou a importância das escolas na formação da sociedade civil, nesse auxílio, e principalmente nas 3 vertentes, né, o papel da escola trabalhando com o pessoal do controle interno, o pessoal da escola trabalhando junto aos jurisdicionados, e o terceiro papel, que é esse que as escolas estão começando a atuar, principalmente agora, que é seu papel de preparar a sociedade. E uma coisa muito importante é a questão de aproximação da linguagem. Então, como isso se dá? Então, essas foram as grandes indagações, e tivemos relatos importantes de algumas experiências no Mato Grosso, muito interessante, experiência no Alagoas, experiência no Maranhão e experiência de São Paulo. Então, basicamente, foi isso. Legal, muito obrigado. Mais fácil por lá. E a sala que eu participei, convido, cadê os Sandro ou a moça do TCU? Sandro, você fala, por favor? Boa tarde. A nossa conversa na sala 5 foi a partir das provocações feitas pelo Raimundo, que se centraram fundamentalmente na ideia de cuidado com a linguagem, né, a perspectiva dos movimentos sociais em relação aos tribunais de contas, no particular das escolas de contas, né, o cuidado com a linguagem através da qual, né, nós conversamos com essa sociedade, se conversamos. Também falou da importância no pronunciamento dele, de os tribunais de contas, por suas escolas, constituírem e auxiliarem a constituição de espaços de participação dessa sociedade. A partir, então, desta fala do Raimundo, nós nos reunimos lá, né, e um recorte que eu vou trazer aqui foram várias as contribuições trazidas por todos os colegas de vários tribunais, como foi relatado pelo Xixo aqui, que participou, né, dessa nossa conversa, mas os temas em destaque são a ideia de cuidar da linguagem e da comunicação. O nosso desafio de construir uma linguagem que não seja simplória, mas seja simples, acessível, que comunique, que qualifique o cidadão para agir em nome próprio, né? E que as instituições sejam, de fato, instituições mediadoras deste controle social, da criação desses espaços de participação. Um outro ponto importante foi a escuta da sociedade. Nós
por intermédio das escolas, nos qualificarmos como espaços de escuta. É importante escutar essa sociedade. O que essa sociedade precisa em termos de conhecimento, quais são essas múltiplas facetas da sociedade. Nós não temos uma sociedade monolítica, nós temos várias sociedades. Né? Isso nos remete à ideia de um protagonismo do cidadão, mas com um cuidado muito especial para o debate qualificado. Né? Existe, então, segmentos dessa sociedade que precisam e podem fazer um debate qualificado a partir de conteúdos, né? A partir de uma linguagem também que considere a dimensão técnica. Por exemplo, os conselhos regionais, né, profissionais, os observatórios sociais, as universidades, enfim. Foi falado também uma ideia bastante interessante de formação de candidatos. É importante isso também, né? Preparar capacitações para a formação de candidatos, em especial pensando no próximo pleito. E os tribunais de contas precisam ser provocados também por esses movimentos sociais. Esse é um aspecto muito importante. Eles precisam se mostrar abertos. Ouvimos vários relatos aqui, né, de pessoas que estão pela primeira vez aqui no tribunal. E, bem assim, também temos experiências em outros tribunais nesse mesmo sentido. Então, precisamos nos abrir e acolher essas demandas específicas desses movimentos sociais. Como disse, um recorte, né, Xixo? E essas foram as considerações que tratamos a partir da fala do Raimundo. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Bem, para a gente finalizar, eu ia fazer a volta toda assim, de volta, mas a Adriana também precisa sair, que me falou. Dá tempo? Não, então não, mas, Kennedy, a gente ia fazer o... Então, Kennedy... Olha lá, o Maurício levantou uma questão muito importante da crise da política, né, que ela passa, e inclusive da democracia no mundo. E aí eu acho que vale aquela célebre frase do Churchill, né, que a democracia e a política podem ser o pior de todos os sistemas de mediação, de sistemas políticos, mas, né, melhor que todos os outros que já foram tentados. Então temos que achar uma solução dentro disso, é pela política que eu acho que a gente sai. Acho dessa crise que a gente está vivendo hoje. Acho que é preciso ter uma autocontenção maior de todas as instituições, cada macaco no seu galho. Não acho que ia dar mais poder de sanção para o TCU que vai resolver alguma coisa. Isso pode ter sobreposições aí com o Ministério Público, Justiça, com a Polícia Federal, pode levantar mais questionamentos sobre essas necessidades, né? O Anilson, o Fulvio, eles falaram uma coisa muito importante, que para ser eficiente é não fazer autópsia, é prevenir, né? Porque quando faz autópsia, o resultado que recupera é muito pequeno, é prevenir, é evitar que essas coisas aconteçam. E a comunicação é mais ou menos aquela frase que o Duda Mendonça fala, comunicação não é o que você diz, mas o que os outros entendem, então tentar se comunicar melhor e entender que a imprensa ela vive o modelo de negócios dela, a imprensa vive uma crise, as redações estão menores, as pessoas estão sobrecarregadas, então quanto mais as áreas de comunicação e vocês se prepararem para mastigar as informações, até para desenhar, melhor vai ter mais efetividade a mensagem de vocês aí para cumprir o papel importantíssimo que vocês têm. Quero agradecer, aprendi muito com vocês aqui hoje, espero que a gente se reencontre aí. Muito obrigado. Obrigado, Kennedy. Tomás, só queria lembrar que a gente vai voltar agora às 14 horas já com a palestra sobre controle social, né? Da professora Ana Carla, tá? Então, acho que a gente engata bem esse assunto aí na sequência. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, Xixo, muito obrigado, ao Danilo também, que foi ao metrô me pegar e fazer toda essa introdução até a Escola de Contas aqui. Dentro da minha fala, ficou bem claro que eu vim trazendo pelo menos a visão de mais de 200 pessoas que estão escrevendo sobre os tribunais de contas. Existem essas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, ou seja, vocês podem fazer parcerias e contatos diretos com os centros acadêmicos e as universidades que têm local. Esse trabalho é super importante. Dentro de tudo que a gente está conversando aqui, o que nós vimos é que as instituições são importantes, né? E o respeito às instituições democráticas que foram consolidadas, seja a ciência, seja o Tribunal de Contas, seja os movimentos sociais, as organizações que estão aqui, ele é necessário e é nessa parceria que a gente constrói realmente aquela ideia de país que nós precisamos tanto construir continuamente, né? Parabéns aos tribunais que estão buscando assessorar
diretamente os pequenos municípios e os municípios com capacidades técnicas menores para fazer um trabalho mais bem feito na efetividade de políticas públicas, ao invés de simplesmente a cobrança, como era tão típico ultimamente. Eu acho que esse é o caminho. Como servidores, os servidores têm dificuldades imensas e vocês têm uma capacidade técnica e um potencial para poder auxiliar bastante a população em relação à execução das políticas públicas. Muito obrigado. Eu vou na direção do Kennedy e do Tomás, no sentido de que eu ouvi relatos que me surpreenderam. Confesso, já tinha vindo ao Tribunal de Contas, viu, mas não conhecia as escolas de contas. E a gente ouviu e trocamos, e acho que é uma percepção de todos, de que há iniciativas importantes em andamento, sendo desenvolvidas nos estados, Maranhão, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro. Quando a gente faz uma lista, a gente às vezes esquece de alguém, é ruim, né? Mas há iniciativas importantes, com esse espírito de aproximação, com esse espírito de construção, e acredito que a gente está vivendo também uma oportunidade, apesar de todas as questões e a crise que a gente vive, uma oportunidade de repensar as nossas instituições, no sentido de fortalecê-las, na perspectiva, inclusive, de uma revisão do Pacto Federativo. Eu usei o exemplo, a dificuldade de atuar em dezenas de pequenos municípios, é óbvio, isso é muito difícil mesmo. Mas por que não avançar na ideia dos consórcios, né? De um espaço político, um território que é para além da municipalidade? Eu acho que a crise precipitou a iniciativa dos governadores do Nordeste, acelerou, né, a decisão de criar um consórcio lá. Mas essa ideia é uma ideia que a gente tem que pensar de uma maneira mais efetiva, de trabalhar juntos nessa perspectiva. Então, você pode somar recursos, pode amplificar a comunicação e pode criar um novo paradigma da percepção da sociedade sobre os tribunais de contas, para muito além de ser o tribunal que vai julgar as contas, vai punir e é punitivista na sua essência. Então, eu aprendi, o ETO está à disposição das organizações que estão aqui, dos tribunais e das escolas de contas, para que a gente possa contribuir mais, se necessário, se for possível, com as iniciativas de vocês. Obrigado. Eu queria, antes do Leandro falar, fazer uma propaganda e um convite do Caio Magri, que ele pediu que eu passasse para todos vocês, e, infelizmente, talvez, mas é transmitido ao vivo também, não é? Ou não? Não? Isso não? Ah, que pena. O Etos, todos os anos, promove conferências, e vai ser agora no dia 3 e 4 de setembro, aqui em São Paulo. Mas acontece em outras cidades do Brasil, né? Recife, 15 de outubro. 28 de novembro em Belém. Então, é muito interessante poder participar da Conferência do Etos, porque eles sempre trazem temas muito pungentes, muito interessantes para a gente pensar o futuro da sociedade. Então, ele está convidando, custa caro para entrar na Conferência do Etos, e o Caio está convidando, né, para vocês. Então, quem quiser, é só entrar em contato com a gente aqui da escola, que a gente passa o convite, e para o pessoal aqui de São Paulo, e que esteja aqui em São Paulo aí no começo de setembro, a conferência vai ser aqui no pavilhão do Ibirapuera, então dia 3 e 4 de setembro, e a gente tem esse convite para fazer, tá bom? Valeu, Caio, muito obrigado. Leandro, por favor, meu caro. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a acolhida aqui pelo Tribunal de Contas, ao Luiz também, que deu uma força muito grande, a Antônia, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, há alguns anos, e também a Silmara. Cadê a Silmara? É Silmara, né? Uma das colegas do que está na escola. Suelen, desculpa, Suelen. Também quero agradecer a Suelen pela acolhida bacana que foi feita aqui, a todo o grupo aqui do TCM. Em segundo lugar, eu também fiquei com essa impressão que o Caio colocou aqui em relação à experiência dos estados. Fiquei impressionado que, além da experiência que nós vivemos aqui em São Paulo, as escolas também, pelo país inteiro, estão fazendo um trabalho muito interessante, e me chamou a atenção
uma questão mais proativa, essa coisa de ir nos locais, uma experiência de um medicamento, verificar a falta, etc. Ou seja, ações concretas do Tribunal de Contas, que não é aquilo que as pessoas pensam, que é só burocrática, papel, etc., mas começar a ir para a ponta também, e aí para ter o reconhecimento na prática de qual é o papel do Tribunal de Contas, com ações bastante pedagógicas até, para as pessoas entenderem, né? Isso é bastante interessante. Então, eu estou feliz de estar aqui, também de ter podido estar aqui com essas pessoas maravilhosas, inclusive com as provocações feitas pelo jornalista, bastante ampla do ponto de vista político. E, por último, dizer o seguinte, a alternância do poder, né, na gestão política, ela também cria a possibilidade da gente também sair da zona de conforto, não é? Então, Bolsonaro significa para nós também nós lutarmos em relação a tudo aquilo que nós acreditamos, não ser desrespeitado da forma que nós temos sido. Entendo o pessimismo, né? Mas o pessimismo também foi feito para a gente também ter um horizonte, quer dizer, procurar utopia, né? Para a gente poder mudar a realidade dura e crua que nós vivemos no dia a dia, né? Que é levantar todo dia para lutar, né? Para transformar, né? Para ter situações diferentes daquelas que nos criam, né? Os fascistas e etc. da vida. Tá bom? Obrigado. Raimundo, meu caro, por favor. Então, pessoal, queria, como os demais membros aqui, é uma satisfação participar dessa conversa aqui com expositores e tão qualificado essa mesa aqui. E dizer que foi muito importante. Eu saio daqui, mais do que vim trazer um pouco o que os movimentos sociais enxergam de fora das escolas, dos tribunais, eu saio daqui. O relato do grupo foi fundamental, porque as experiências em vários estados são muito importantes, né? E eu acho que não só provocar essa questão de ter uma forma de dialogar e de compreensão, naquele sentido de que não basta receber a informação, é preciso compreender, né, essa informação para você atuar. Eu acho que os movimentos sociais também têm o desafio de compreender a atribuição dos tribunais de conta, as escolas, o papel que essas escolas, porque é uma novidade também para nós, dos movimentos, né? Então, precisa também querer se aproximar das escolas, de todo esse trabalho, né? Então, eu penso, inclusive, que em outros momentos, e aqui encontrei vários militantes, amigos, colegas, que atuamos em outras jornadas, fica o desafio da gente pensar em ações, outros momentos, né, que a gente possa, nós temos atuação em 16 estados da federação, né, e vi, por exemplo, relato de vários estados, mas, por exemplo, do Pará, relatos muito importantes de diálogo com a sociedade, de estímulo. Fica, inclusive, o desafio, talvez, da gente pensar em outros momentos, em ações para estreitar essa relação do movimento social com as escolas de governo. Num momento tão importante, eu concordo plenamente com o Kennedy, de que, inclusive, muito dos democratas, dos progressistas, né, há cerca de 15, 20 anos atrás, atribuía muito o papel do ativismo dessas instituições, sobretudo do poder do Ministério Público, do Judiciário, inclusive tomando o papel que era da sociedade. Inclusive, eu vi, inclusive, em bancas de doutorado, de mestrado, e já vi alguns professores falar, olha, vamos com calma, esse ativismo judiciário, do Ministério Público, todo o sistema de justiça precisa ter um freio da sociedade, não pode substituir a política, né? Então, eu acho que nesse momento é fundamental a gente trabalhar com essa situação. E acho que as escolas vinculadas aos tribunais de conta têm um papel fundamental. E aí acho que é um desafio, tanto das escolas, dos tribunais de se abrir para a sociedade, mas a sociedade também entender e querer e entender que isso é um espaço importante de disputa. Porque no momento de crise econômica, de redução do Estado, né, de ausência do Estado, a disputa pelo orçamento é uma coisa ferrenha. E os grupos econômicos fazem lobby com assessorias especializadas em orçamento, né? Enquanto as camadas mais pobres, as entidades que trabalham com a população, no caso dos movimentos sociais, não têm uma compreensão e não tem os instrumentos para fazer a disputa. Então, é uma disputa desigual. Então, as escolas de governo, nesse momento, é muito importante nessa crise econômica, nessa crise política, para, inclusive, fortalecer a cidadania, para que a disputa seja igual entre
quando a gente vai disputar os orçamentos, no sentido daquela ideia, que o orçamento não tem outra função a não ser construir o bem-estar social, né? Ter como meta diminuir a desigualdade social. Então, eu saio daqui mais provocado e com compromisso de também fazer esse debate no interior dos movimentos sociais para que eles compreendam que nós estamos vivendo, não sei se é um novo tempo das escolas, do papel dos tribunais de contas, e até lutar também para que os tribunais de contas não sejam, que as escolas de governo tenham um papel fundamental para não fazer com que os tribunais de contas se transformem em instituições totalmente elitizadas, descoladas do povo brasileiro, da realidade social, como muitas das nossas instituições, infelizmente, nesse momento, estão enveredando para esse lado de afastamento dos anseios da população e, sobretudo, fazendo parte de um projeto político que tem como objetivo enfraquecer o Estado, enfraquecer as políticas sociais como um todo. Então, eu acho que é um desafio dos dois lados, acho que para as escolas, para os tribunais, mas saio daqui também com o desafio de fazer esse debate no interior dos movimentos sociais para a gente estreitar essa parceria e esse instrumento. Muito obrigado. Eu fiquei feliz que você pôde ficar por último, porque, primeiro, vamos dar voz, por último, às mulheres, para ser a voz que a gente leve de lembrança, né? Porque nós estamos precisando fazer essa luta aqui, né, Adriana? Tá perdoado por só ter uma mulher na mesa? Está pesado. Quase perdoado. Está quase perdoado, tá. A gente tentou fazer essa paridade nas mesas e algumas a gente conseguiu mais e outras menos, né? Mas essa atenção foi muito sempre importante, é uma preocupação aqui da nossa escola. Mas a fala da Adriana também, eu queria terminar com ela, porque ela fala da Unicef, da criança, né? E a gente está aqui, né, com muita experiência acumulada, como diz a professora Maria Vitória Benevides, né? A gente não é velho, a gente tem experiência acumulada, mas a gente está aqui muito pelo futuro, e pelo futuro é das crianças, né? Também, né? Eu sei que eu estou aqui fazendo essa função muito pelos meus sobrinhos netos, né? Para que eles tenham um futuro diferente do que a gente tem hoje, né? Então, Adriana, peço que você encerre aqui com esse nosso encontro, essa nossa conversa toda. Tinha ficado mais fácil ficar por último, agora já achei que ficou mais difícil. Não estava tão bom assim. Não, queria te agradecer, Xixo, pelo convite. Foi uma oportunidade incrível, muito mais para mim do que para vocês. Acho que foi uma oportunidade de aprendizagem, alguns toques entre a sessão e o nosso debate lá em cima, que eu recebi de algumas pessoas aqui, olha, isso cabe, isso não cabe, dá uma olhadinha em tal coisa, tal. Enfim, fui aprendendo com vocês. Agradecer aos colegas provocadores, alguns, enfim, como o Caio, que a gente já compartilha há mais de 20 anos, Caio, não sei se você já fez essa conta, ai, credo, mais de 20 anos nessa história. Outros colegas novos, alguns já fui fonte e assustei. Não, mas é com ele. Peraí, não é com qualquer jornalista que eu vou falar. É um prazer. Queria parabenizar, acima de tudo, saio muito otimista. Queria dar os parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que tem muitas experiências que a gente viu no debate lá em cima. De compromisso de vocês, de aproximação com a sociedade, com o cidadão comum, que vale a pena reforçar, divulgar e aperfeiçoar, porque a gente está precisando de todo mundo, né? A gente está do mesmo lado, a gente precisa somar esforços para que, de fato, a gente tenha uma democracia cada vez mais forte e cada vez mais significativa, não só para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, mas para toda a população do Brasil. O Unicef fica à disposição, obviamente a nossa praia são os direitos das crianças e dos adolescentes, e não é por acaso, ou seja, a gente tem uma Constituição que fala que crianças e adolescentes são prioridade, no seu artigo 227, e elas são o nosso melhor investimento, com certeza, no orçamento, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Então, lembremos delas, ouçamos as crianças e os adolescentes, que a gente vai por um bom caminho, com certeza. Muito obrigada, foi um enorme prazer estar com vocês. E
para encerrar mesmo, a gente tem aqui sempre esse momento de entregar o certificado de participação, que eu queria convidar a conselheira Doris e o conselheiro Maurício Faria para vir entregar aqui esses certificados aqui para os nossos convidados, provocadores, e lembrar que a gente volta pontualmente às 14 horas, para a gente não atrasar, para quem for ao MASP poder desfrutar do Museu de Arte de São Paulo, né? Então, a gente volta às 14 horas, pontualmente, gente, por favor, tá? Muito obrigado por todos. Olha, vocês receberam na pasta, onde tem o papel do Wi-Fi, tem atrás sugestões de lugares de almoço, inclusive falando a distância daqui.